Fala galera, vamos aqui para mais um vídeo, aprendizagem pelo lúdico, também dia, mês e ano, na lousa, no PowerPoint, né? Muitos alunos fazem, ainda estou em sala de aula, a ideia de rever, reforçar, reaprender de uma forma diferente. Mais simples, sem complicar muito, né? Era o que é que você tem aqui para o dia, aqui para nós. Temos o seguinte, olha só. Mas como é que eu vou saber se isso aqui é o quê? Vou explicar, olha só. Eu tenho aqui um elemento A4 que eu preciso determinar, um A1 que foi dado, um N que é uma quantidade também dada e uma razão. Isso aqui é uma PA. Isso aqui é o termo geral, quer dizer, isso aqui é para trabalhar com o termo geral de uma PA. E como é que é o termo geral de uma PA, Como é que eu sei que aqui vai ser uma PA? É claro que eu dou dica para os alunos, mas se eles não lembrarem, porque aqui, ó, parece se, né, essas nomenclaturas, esses termos, esses dados, essas letras, a pessoa vai, isso aqui deve ser uma PA. Então, trata-se de progressão aritmética. E o termo geral de uma progressão aritmética trabalha da seguinte maneira. A N, que é o termo geral, que pode ser dado ou a ser calculado, igual ao primeiro termo de uma sequência, porque PA, PG são sequências, tem um padrão, tem todo, né? Uma regra, uma norma, um delineamento, um raciocínio, né? Uma sequência. Né? Somado a uma quantidade n menos 1, é a quantidade de termos de uma sequência multiplicado por uma razão. De forma geral, uma sequência é chamada de PA, progressão aritmética, quando a partir do segundo, o termo anterior ele é igual, quer dizer, a partir do segundo, ele é igual ao anterior, somado uma razão. Tá ok? Que aí tem o padrão. E neste caso aqui, o dia vai ser o nosso A4. Significa que a gente tem aqui uma PA de 4 elementos. A gente vai saber quem é aqui o A4. Claro que daria para fazer isso sabendo que o termo segundo é igual ao primeiro mais a razão, o terceiro é igual ao segundo mais a razão. Como são 4 termos, você, sabendo disso, iria calcular, mas supondo para forma geral. Então a gente quer determinar aqui o A4, que vai ser o nosso dia, tá ok? É dado o A1, primeiro termo, que é 4, mais é dado o N, que o N é A4, então esse é o último termo dessa sequência, tá? Que é 4, menos 1, aí tem toda uma demonstração para isso, vezes a razão, que é 2. Aí é só uma substituição. Então aqui é para relembrar então que é, né, uma PA. E aqui vai ser 2. Então esse elemento A4 vai ser igual ao 4 mais 4 menos 1 é 3, 3 vezes 2, 6. E, portanto, esse elemento, o quarto elemento, o termo desta sequência, que é uma PA, é o 10. Então, aqui está se tratando de dia da semana e, nesse caso, o dia é 10. Ok? Ok, entendi. Então, eu relembrei a ideia de lembrar, né? Como se calcula, né? Conhecendo aí alguns termos, né? Um termo de uma PA. Então, aqui a gente conhece o primeiro, conhece a quantidade, a razão e perde o termo geral, que é o termo A4. Tá certo? Agora o que é que você tem para nós no mês? O mês também aparece aqui esses termos, tá vendo? A1, A6, N, né? N2, Q2. Então o que acontece? Aqui já aparece uma nomenclatura diferente para esta sequência, que é o quê? Na PA, a gente, né, denomina a razão como sendo a letrinha R. Perfeito? Em PG, então aqui é uma sequência, é uma progressão geométrica, é uma PG, e aqui é denotada como Q a razão. Então aqui eu quero o segundo termo, o primeiro a gente conhece,
né? O N, que é a quantidade de termos, a gente conhece, mas era para determinar o segundo termo, eu conheço o primeiro, como é que eu faço? Sim, eu não precisava do termo geral. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui é uma sequência, que é uma PG, tá? Isso aqui é uma PA, como eu já expliquei. Isso aqui é uma PG, porque denotado aqui pelo quê? Então, razão. É uma sequência em que, a partir do segundo, né, termo, ele é igual primeiro vezes a razão. Ou melhor, o segundo termo é igual ao primeiro vezes a razão. O terceiro é igual ao segundo vezes a razão e assim por diante. Mas tem o termo geral de uma PG, uma fórmula para você calcular para, por exemplo, para n igual a 50. Você não vai ficar calculando de 1 a 1 até chegar aos 50. Não é verdade? E aí o termo geral de uma PG é trabalhado da seguinte forma, né? Copia-se o primeiro termo, quer dizer, pega o primeiro termo e multiplica pela razão elevado à quantidade de termos menos 1. Desta maneira, você calcula qualquer termo de uma PG, que é uma sequência, um raciocínio sequencial que tem esta incumbência desta maneira. Aqui a gente quer o A2, certo? Então a gente quer o A2, que vai ser o nosso mês. O primeiro termo, que é 6. A razão aqui é 2. O n aqui é 2, 2 menos 1. Claro que você já pode fazer direto. Mas você fez para pouca coisa, podia fazer um número maior. Não, me interessou aqui que relembrar. Na verdade, as datas é para relembrar, são operações para relembrar. Se ficar muito difícil, o aluno nem quer saber, né? Poxa, já dá, né, a data, já trabalha a data, já chega trabalhando a data com operações matemáticas, né? Então aqui vai ficar 2 elevado a 1. 1 não se coloca e o A2 nesse caso é 12. Então aqui se trata do mês 12. Perfeito? Sim, simples. Lembrar que uma PG, uma progressão geométrica, onde a partir do segundo termo ele é igual ao anterior multiplicado uma razão. Tá ok? Elevado aí é um valor, mas no caso da fórmula. Certo? Então aqui o mês fácil, né? Foi fácil lembrar, só para lembrar mesmo, e aí você calcula, vai fazer exercícios mais complexos, né? Para lembrar então de como se calcular. Perfeito? Então aqui está o mês. O que é que você tem aí para nós como amarelinho? Para nós, já tem amarelo ali, era no texto, vamos fazer uma outra cor aqui. Aqui é o seguinte, aparece S4, isso aqui vai ser calculado e vai ser o ano. Aqui também é dado um elemento chamado A1, então tem a ver com sequência, claro. O A4, então é um termo quarto dessa sequência, né? Então o A1 vale 300, o quarto termo dessa sequência vale 700 e a quantidade de termos da sequência é 4. Como é que eu sei se isso aqui é uma soma de PG ou PA? Como é que eu sei isso? Bom, aqui é de uma PA, tá bom? Por que é de uma PA? Porque na PG você não vai trabalhar com um termo diferente só do primeiro, porque a fórmula envolve somente o termo A1. Não envolve outro termo para se calcular, tá certo? E também é necessário a razão. Para PG é necessário a razão. E aqui não foi dado razão, tá ok? Então isso aqui vai ser uma PA. E como é que se calcula a soma dos termos gerais de uma PA? PA finita, infinita, infinita, né? Você pega o primeiro termo, soma com o último termo, tá? Da sequência, tá bom? Divide por 2 e multiplica isso aqui pela quantidade de termos, que é n. Tá certo? Então, esse é uma PA, dá para descobrir que é uma PA porque envolve aqui dois termos e na PG só um termo e razão, tá? E o N, tá certo? Então, a gente quer saber a soma dos 4 primeiros termos dessa sequência, ou só desses 4. O A1 é 300, ok? O A2, ou melhor, o A4, que é o nosso último termo é o 720. Isso aqui dividido por 2 e multiplicado pela quantidade de termos, que é 4.
nesse caso é 4. Aí eu tenho que S de 4 vai ser igual a S de 4 é bom, né? Aqui dá para simplificar, aí você vai usar de calculadora, você vai fazer isso. Aqui eu simplifico por 2 é 1 e aqui por 2 dá 2. Se você somar ali, e vai ter que somar, né? Vai ter que somar, a soma ali dentro é 1011, ok? Que vai multiplicar o 2 que sobrou ali, ok? Então, a soma desses 4 elementos desta sequência, sendo o primeiro valendo 300 e o quarto valendo 711, isso aqui vai dar o 2022, que é o que a gente queria, né? Era para o nosso ano. Perfeito? Ok? Então, neste caso aqui, a gente tem, deixa eu colocar no mesmo. A gente tem o ano, que é o 2022. Perfeito? Ok? Fazer igual que eu fiz para os outros, né? Mesma coisa, mesma ideia, só não coloquei o portanto. E finalmente isso aqui vai ser, né? Tudo isso aqui vai ser 10 do mês 12, ok? De 2022. Este é o nosso slide para dia, mês e ano, né? Nesse processo aqui envolvendo PA e PG. Termos gerais de PA e PG e soma de PA. Certo? Deu para lembrar? Deu para rever? São mais de 1.250 vídeos, a maioria do conteúdo da matemática, né? Do ensino básico, ensino superior, vestibular, para Enem, concurso. Então, aquele abraço, não se esqueça, inscreva no meu canal, compartilhe